Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, as autoridades mandaram alguns fariseus e uns partidários de Herodes para apanharem Jesus em alguma palavra. Quando chegaram, disseram a Jesus: Mestre, sabemos que tu és verdadeiro e não dás preferência a ninguém. Com efeito, tu não olhas para as aparências do homem, mas ensinas com verdade o caminho de Deus. Dize-nos, é lícito ou não pagar o imposto a César? Devemos pagar ou não? Jesus percebeu a hipocrisia deles e respondeu: Por que me tentais? Trazei-me uma moeda para que eu a veja. Eles levaram a moeda e Jesus perguntou: De quem é a figura e a inscrição que está nessa moeda? Eles responderam: De César. Então Jesus disse: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E eles ficaram admirados com Jesus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, continuamos a nossa caminhada com Jesus nesse tempo comum. De maneira especial, estamos no Evangelho de São Marcos. Nós estamos no capítulo 12, do versículo 13 a 17. Então, só para nós relembrarmos o que é que está acontecendo ali na vida de Jesus, para que nós possamos compreender também como é que nós devemos viver. Porque quando o Senhor nos fala, Ele nos fala porque Ele quer nos salvar. Lá no capítulo 3 do Evangelho de São Marcos, Jesus cura um homem de mão seca. E ali as autoridades religiosas, eles tomam a firme decisão de matar Jesus, porque na cabeça deles, Jesus estava indo contra a lei de Deus, que no dia de sábado não podia fazer milagres. E Jesus fez justamente curas e milagres no dia de sábado. Então eles tomaram a decisão de matar Jesus. No capítulo 11, nós vimos nesses dias Jesus entrando no templo de Jerusalém. Vocês se recordam, né? Jesus entrou no templo de Jerusalém e deu uma olhada lá e viu que as coisas não estavam indo muito bem, não. Os fariseus, os doutores da lei, os anciãos, eles não estavam fazendo do templo o lugar de oração, mas eles estavam vendendo muitas coisas lá. É como se o templo de Jerusalém virasse um supermercado. E eram animais sendo vendidos, era a moeda sendo trocada, era assim que eles estavam. E aí Jesus entrou e expulsou todos aqueles homens de lá. Aí, os doutores da lei ficaram furiosos. Os mestres da lei e os fariseus ficaram furiosos. E nessa fúria deles, eles já estavam com a decisão de matar Jesus. No dia seguinte, Jesus voltou lá e eles fizeram aquela pergunta: com que autoridade você faz isso? Querendo pegar Jesus. Mas não conseguiram, porque Jesus disse: se vocês me responderem a autoridade que a autoridade João Batista tinha também de fazer as coisas, eu te responderei. E eles não quiseram responder. E aí eles estavam tomando a decisão de matar Jesus, mas eles não estavam conseguindo pegar.
Agora, eles enviam uma comitiva. Os fariseus e os partidários de Herodes, para tentar pegar Jesus também. Precisamos saber aqui que os herodianos, eles eram uma seita, que eles diziam que o Cristo que os judeus esperavam era Herodes. Por isso que eles eram do partido de Herodes. Mas, ao mesmo tempo, além de eles serem dos partidários de Herodes, eles eram também os soldados de Herodes. Aí eles vão, por meio da bajulação, vão mostrando, dizendo que Jesus é um grande mestre, que ele não dá preferência a ninguém, porque ele é verdadeiro, porque ele não olha as aparências dos homens, ensina com verdade o caminho de Deus. Tá vendo? Eles vão seduzindo Jesus pelo elogio. Veja o que é que os inimigos podem fazer com o outro para pegá-lo em alguma situação. Nós precisamos ter muito cuidado com os elogios. Muitas vezes os elogios, por parte, principalmente dos inimigos, ele tem uma malícia. Jesus percebeu isso. Por isso que aqui diz que Jesus, percebendo a hipocrisia, diante da pergunta que eles fizeram: é lícito ou não pagar um imposto a César? Devemos pagar ou não? O que é que estava por trás de tudo isso? A armadilha, ela tinha um precipício de cada lado, de modo que se respondesse ser lícito pagar o tributo a César, chamaria o povo contra ele. O povo que estava do lado de Jesus iria ficar contra Jesus, porque Jesus estaria dizendo que seria lícito pagar o tributo a César e o povo não queria pagar o tributo a César. Como alguém que o reduz à servidão. Mas se Jesus dissesse não ser lícito, acusá-lo-iam, então, de excitar o povo contra César. Vocês compreenderam? Era uma armadilha. Vou explicar de novo. Eles queriam lançar Jesus num precipício e pegar Jesus nas próprias palavras. Então, se Jesus respondesse ser lícito pagar o tributo a César, chamaria o povo contra Jesus. O povo ia ficar contra Jesus. Como alguém que se reduz à servidão. Ele estava servindo a César. Mas se dissesse não ser lícito, acusá-lo-iam de excitar o povo contra César. Vocês estão compreendendo? Como eles estão agora pegando no pé de Jesus, eles estão firmes e o que eles querem é prender, é matar Jesus. Ainda não tinha chegado a hora. Nós vimos também esses dias Jesus falando em parábolas, justamente para eles não poderem pegá-lo também. Mas sem deixar de falar a verdade, Jesus falava por meio de metáforas e eles compreendiam que Jesus estava falando deles, mas eles não podiam fazer nada. Foi o evangelho de ontem. Mas Jesus é Deus. Jesus não é qualquer pessoa. Jesus é Deus. Jesus sonda os corações. Jesus é a suprema sabedoria. Ele é a sabedoria. Então Jesus lança também uma pergunta a eles. Vem cá, pega uma moeda. Nessa moeda, a cara que está ali é de quem? É de César. Então, se é de César, se aquela imagem que está na moeda é de César, então dai a César o que é de César.
Ponto final. Agora, e a Deus? O que é de Deus? Olha que sabedoria de nosso Senhor Jesus Cristo. Se na moeda está a imagem de César, então dá essa moeda para César. A moeda é dele. Mas aqui tem uma revelação maravilhosa que Jesus nos traz. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Quando Deus lá no livro do Gênesis cria o homem e a mulher, ele os cria à sua imagem. Então, se na alma do homem está impresso ali a imagem de Deus, então o que o homem deve dar para Deus? Então o homem deve dar para Deus a sua vida. Então o homem deve viver para Deus. O homem deve se voltar para Deus. Então tudo que o homem tem deve se transformar num grande louvor, numa grande dedicação a Deus. Se o povo de Israel, enquanto tributo, eles deviam a César, então eles precisavam pagar a César aquele tributo, aquele imposto. Então, para nós que fomos criados à imagem e semelhança de Deus, nós devemos dar a nossa vida para Deus. Você está entendendo a resposta de Jesus? Dê a Deus o que é de Deus. Nós somos de Deus, então nós não podemos viver sem Deus. Nós não podemos viver como filhos rebeldes. Nós não podemos, de maneira nenhuma, nos afastar de Deus. Nós precisamos nos voltar para Ele. Nós precisamos ser dele. Então tudo, os dízimos, as primícias, as ofertas, as vítimas que estão ali no templo, tudo deve ser oferecido a Deus. Mas também a nossa vida nós devemos dar a Deus. No decorrer da história, o homem quis sempre ficar sem Deus, por causa do pecado original, e essa foi a consequência do pecado, o homem se rebelar, o homem não querer saber de Deus. E Deus sempre chamando o homem através dos profetas, dos juízes, convocando os homens: volte para mim, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua força, com toda a tua alma. Vocês devem imprimir na testa, em todo o ser de vocês, essas palavras, que nós devemos servir a Ele, que nós devemos ser dele, que nós devemos adorá-lo de todo o coração. Deus sempre chamando e os homens se voltando contra. E aqui, meus irmãos, está impresso também a nossa salvação, porque Deus dá a liberdade ao homem. Se quer voltar, volte; se não quer, não volte. Mas não é que Deus está dizendo: se você não quiser, eu estou pouco me lixando. Não. Deus não quer nos perder. Deus não quer perder você. Deus não quer me perder. Deus de tal modo amou o mundo que mandou o seu Filho unigênito, ou seja, o seu Filho único, para morrer, para dar vida, para nos salvar. E todos aqueles que crerem nele serão salvos. É o contrário justamente dessas autoridades religiosas. Os herodianos, que tinham essa seita, os doutores da lei, os anciãos, os fariseus, eles não queriam aderir a Jesus Cristo, eles não queriam se voltar para nosso Senhor Jesus Cristo. E a maior fatalidade que pode acontecer no homem, no ser humano,
é dar as costas para Deus. Dar as costas para Deus significa perder a salvação. Vocês estão entendendo? E olhem, meus irmãos, como o mundo está. Seitas crescendo cada vez mais. Agora, até o satanismo já está sendo colocado em evidência. Os homens não querem mais seguir os mandamentos do Senhor. As leis são prescritas e vão contra Deus. É assim que o mundo está. Os homens mudando o seu ser, tentando até mudar, né? Mas não vai mudar. Os homens se transformando. Os casamentos já não são mais realizados na igreja, no religioso. E quando se casa, se separa. Ideologias em cima de ideologias. Como diz uma pessoa que eu conheço, né? As letrinhas agora, tudo está em volta das letras, daquelas letras coloridas. O conceito de família está sendo tirado. A família tradicional, a família como a sagrada família, o pai, a mãe e os filhos. Os pais cuidando dos filhos, os filhos sendo criados pelos seus pais. Não, agora existe todo tipo de famílias. E querem dizer que é família. Há uma condenação em relação à família tradicional. A família como Deus criou, há uma revolta. Então o homem não está querendo, quando eu digo aqui homem, eu digo no conceito geral, o homem e a mulher, não estão querendo saber de Deus, se revoltaram. O certo é o errado e o errado é o certo. Em vez de os homens seguirem as virtudes que nos fazem santos, vão atrás dos vícios, como se os vícios fossem as virtudes e as virtudes fossem os vícios. Quem anda na verdade é condenado e quem anda na mentira é absolvido. Que mundo nós estamos? Uma vez eu ouvi uma notícia assim que eu fiquei extasiado. O ladrão processou a vítima porque a vítima tinha batido nele na hora que ele entrou na casa para roubar. Que coisa! Vou repetir de novo. O ladrão processou a vítima. Ele entrou numa casa lá para roubar. Então, os donos da casa pegaram ele, prenderam, bateram nele. Ele foi preso e lá na prisão ele processou o homem por ter matado ele ou por ter batido nele. Meu Deus do céu, que mundo nós estamos. Então, nós precisamos dar a Deus o que é de Deus. A nossa vida, ela pertence a Deus. Nós precisamos dar todo o nosso ser para o Senhor. É o que Jesus está dizendo hoje no Evangelho. O que é do mundo, que fique para o mundo. O que é de César, o que é do diabo, deixa para o diabo, dá para o diabo o que é do diabo. Mas o que é de Deus, dá a Deus. Não venda a tua alma para o diabo. A tua alma pertence a Deus. Quem te criou foi Deus. Quem deu o sopro da vida em você foi Deus. Então dê sua vida para Deus. Você está entendendo? Dai a Deus
o que é de Deus. E dai a César o que é de César. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe, Maria Santíssima.